Galera, ligada aqui no AVCast, um grande abraço para todos vocês nessa sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Hoje ele apareceu, porque fica, né, rodando aí pelo mundo, é um homem do mundo, muitas viagens, é um cara assim, muitas posses, muita capacidade, né? Querido Bismarck Barreto Faria, grande Bis, eu te amo, Bis, sabia disso? Eu gosto de você pra cacete, eu não sei por quê. Se que você é casado, eu ia ter dúvida. Aí não, minha mulher já me atura, você não conseguiria me aturar. Com certeza que não, né, Júnior? E a gente recebe hoje aqui, para nossa alegria, satisfação, Antônio Lopes Júnior, que até hoje eu não sei por quê, que eu chamo de Júnior Lopes. Se Antônio Lopes Júnior, por que Júnior Lopes e não Lopes Júnior? Eu queria entender essa nomenclatura. Por que você escolheu o Júnior Lopes, filho do lendário treinador do Vasco, do maior treinador da história desse clube? Antônio Lopes, o grande Lopes. Domingo, aliás, é aniversário do Vasco, 21 de agosto. O Vasco fazendo 124 anos. Espero que lembrem de Antônio Lopes, porque ele faz parte dessa história. Querido Júnior, vai aturar a gente hoje aqui nesse papo, nessa resenha. Tudo bem? Tudo bem, prazer sempre estar com vocês aí. Prazer é mais caro, hein, pô? Vou entregar ele, o Bismarck. Ele fez essa introdução toda. Só chegou atrasado. Uma hora eu pensei que é para ele pagar o almoço. Ok, tá prometido. Hoje tá pago o almoço. Boa. Júnior, tudo bem? Tudo bem, respondendo aí a tua pergunta, né? Assim, eu sempre fui conhecido como Júnior, né? Na família, em tudo, né? Júnior. Só que quando você chega no futebol, Júnior, né? Ia ser difícil de te reconhecerem, né? Então, eu sempre preferi Júnior, mas aí, como para botar um segundo nome, eu prefiro Júnior Lopes do que Lopes Júnior. Eu acho que fica. Porque eu me sinto Júnior, não me sinto Lopes Júnior. Sim. Então, mas não foi um pouco também para dissociar da ideia do seu pai, não? Que eu sei que é uma coisa que você tem muito orgulho, porém, para o teu trabalho profissional, você sempre procurou fazer. Tá, eu sou filho do... falando isso exatamente... Sim. Porque ele falou assim, eu fiquei 10 anos sem trabalhar com meu pai, e aí quando veio o convite para ir para o Vasco, eu não queria de jeito nenhum, com o Ramon como treinador, e aí fala, não, você tem que ir, porque você vai ajudar o Ramon, e acabou indo. Porque essa é uma coisa que, apesar de, volto a dizer, você tem um orgulho imenso, óbvio, mas você sempre quis tirar um pouquinho desse peso de ser o filho do Antônio. A gente teve aqui umas 2 semanas atrás o Rodrigo Dinamite, que falou exatamente isso para mim aqui. O fato do meu pai ter sido presidente me atrapalhou. A carreira profissional foi ruim, porque além de ser comparado bola, tem a questão dele ser o presidente, vai ter proteção ao filho. Isso, de alguma maneira, não que tenha te atrapalhado, mas te abreviou, talvez, decolar, até porque você, não é porque é amigo, não, você é um baita de um treinador, um cara super bem instruído, sempre faz bons trabalhos, a gente vai contar aqui, mas talvez essa casca de filho do Lopes, isso de alguma maneira te atrasou um pouquinho? Eu vejo assim, diretamente, né? Eu vejo que para abrir as portas, elas é positivo, né? Mas para você se manter, para você ter, às vezes, até oportunidades e tal, né? Realmente isso pesa, né? As pessoas, quem não te conhece, fala, pô, só tá ali porque é filho do Antônio Lopes, do Dinamite, seja de quem for, né? Isso aí acontece realmente. E eu sempre tentei, sim, dissociar isso, e eu tive minha carreira própria, né? Tenho, graças a Deus, estou com 48 anos ainda. E eu estava conversando com o Bismarck aqui antes dele chegar, né, Bismarck? A gente estava conversando. 2 horas antes de eu chegar, né? 2 horas e 12 minutos. Por acaso a gente estava falando realmente sobre isso, né? Eu contei essa história para o Bismarck, né? Eu trabalhei com meu pai e tal, e em 2010 foi a última vez que eu tinha trabalhado com ele, né? E não queria trabalhar com ele justamente por causa disso. E aí, quando foi 2020 agora, né? Quando ali na pandemia e tal, o Zé Luiz, na época, né, o Zé Luiz Moreira, chamou meu pai para ser o coordenador técnico, né? O Ramon foi efetivado como treinador, e o Zé Luiz me ligou, né, querendo que eu fosse o auxiliar e tal. E eu, de pronto, eu falei, não, Zé, melhor não e tal, deixa vocês aí, deixa o Antônio Lopes, o Ramon, vocês vão ter sucesso e tal. E ele insistiu muito, não, você tem que vir, o Ramon é um baita profissional também, mas se eu for até comparar de carreira, hoje isso em 2020, né? Hoje você tem até mais anos de treinador do que ele e tal, o Ramon vinha de auxiliar, né?
E aí eu fiquei, ele falou, não, me responde amanhã e tal. Fiquei uns 2, 3 dias falando não, então até que o Zé falou, não, você tem que vir. Eu acabei também o Zé é um cara que eu gosto muito, né? E o Vasco, lógico, é um clube que eu gosto bastante também, que eu tenho muito carinho, né? E acabei aceitando ali. E aí tava contando a história pro Bis, né? Que eu já contei aqui outras vezes, até outra vez, né? Entre aspas, né? Posso até... Se fosse hoje, eu não iria, né? Se fosse hoje, eu não iria, porque foi uma experiência que não foi tão legal, principalmente na minha saída, né? Eu já contei aqui que houve ali a saída do Ramon. O Ramon... Que a gente achava que você podia ter efetivado ali. E o Ramon, pô, na minha visão, foi injustamente demitido. Eu acho que estava fazendo um bom trabalho. Mas ali eu era o auxiliar da casa, como o Emílio agora é, né? Sim. Eu era o auxiliar da casa e a parte mais importante dessa função é nesses momentos, né? Você tem que dar todo o sustento para o treinador, você tem que dar todo o apoio a ele, e nesse momento você tem que fazer a transição entre um treinador e outro, né? E você acaba dirigindo ali. Eu estava... Assim, o Ramon saiu, eu me lembro, eu liguei para ele 11 horas da manhã, quando eu soube da notícia, numa quinta-feira, e sábado era um Vasco-Flamengo em São Januário, e o Flamengo estava mal, foi quando o Rogério Ceni tinha acabado de chegar e tal. Eu acho que dava para a gente ganhar ali aquele jogo, foi um sábado à tarde e tal. E quando foi meio-dia e meio, eu recebi um telefonema para ir dar o treino na quinta-feira e tal, que eu ia comandar se não acertassem, né? Na época até falaram para mim, né, que era o Thiago Nunes, que era a primeira opção e tal, que estavam negociando com ele, que se o Thiago Nunes não acertasse, o Mazuco me falou, né, se o Thiago Nunes não acertar, você vai dirigir o time, isso por volta de meio-dia, né. E aí quando chegou às 5, 6 horas da tarde da mesma quinta-feira, depois de eu ter dado o treino, eu fui demitido, né. E aí, aquilo, né, as questões, o que me falaram era que eram questões políticas e tal, que eu soube, né, que a eleição estava perto, né, quer dizer, acabou... aquele meu medo, né, lá no início de não aceitar e tal, acabou acontecendo. Mas faz parte, tudo também é aprendizagem. Mas é lamentável, não, né? É mais engraçado que eu acho que o teu pai fez um grande trabalho no Botafogo. Sim. E não deixaram o teu pai trabalhar no Vasco. Sim. E no Botafogo ele era taxado como vascaíno e tal. Aqui vascaíno e aí... Agora, deixa eu falar uma coisa. Primeiro eu quero falar da tua relação com teu pai, porque depois eu quero entrar... Porque eu acho o seguinte, você vindo aqui, é legal até para o teu lado profissional que você fale de você, sim, do teu trabalho. Eu amo o seu pai, você sabe disso. Tenho um carinho pelo seu pai, como o Bismarck também tem, enorme. Não dá para a gente dissociar. Sim. Porque você é filho dele e você acompanhou o trabalho dele. Eu adoro o teu pai, sim, e adoro o Giovanni. Sim. Você falou para mim que você assistiu a nossa entrevista com o Giovanni. Bacana, parabéns. Gostou, né? E se o Giovanni tivesse brigado com teu pai, teu pai não ia mandar chamar aquele... Chama aquele menino lá, que tem o nome esquisito. A piscadinha. Chama o menino que tem o nome esquisito, do juvenil. Não, mas ninguém do sub-20. Não, tem um do juvenil que é muito bom. É melhor do que os do sub-20. Agora, não, e outra coisa, Fábio. Eu tava brincando com ele, a torcida do Vasco tem que agradecer muito ao Júnior, porque o pai perguntou assim, tem um lateral esquerdo lá bom no sub-20? O Bill é bom, mas o reserva é melhor. E foi o Júnior que descobriu o nosso Felipe. Eu acho que isso que é legal dele contar. O Felipe que tinha a mesma jogada que nem o Garrincha, mas ninguém pegava, né? Sim. E um dia, Júnior, assim, eu passando em Búzios com meu filho, eu tava de máscara, e era na época da pandemia, assim, e o filho tava passando. E eu dei um tapa no peito do Felipe, que o Felipe se assustou, e eu falei pro meu filho, esse foi um dos maiores que teu pai viu jogando, sim, pelo nosso time. Habilidoso demais, né? E ele se assustou assim e falou, não, teu pai que jogava muito. E para que ninguém sabe, que muita gente não sabe, o sobrinho do Felipe, filho do irmão dele, se chama Bismarck. Ah, é? É mesmo, cara? Que legal, cara. O irmão botou o pai em homenagem. Doente, sim, né? O irmão botou em minha homenagem. Um dia eu estava na churrascaria com um cara chamado Dmitry, que era um russo. A gente estava indo ver o Dedé. E aí o Felipe passou e aí a gente começou a bater papo e falou, você pode tirar uma foto com meu sobrinho? Eu falei, posso, claro. E aí, quando eu tava do lado do sobrinho, ele falou assim, sabe por que teu nome é Bismarck? Aí o sobrinho, não. Ele falou, por causa dele. E o sobrinho começou a chorar. Aí viu, o pai começou a chorar, eu também, e aí foi aquele drama mexicano.
Agora, o Júnior, essas histórias que o Bismarck... Até é bom dar essa... Porque como é que foi o teu trabalho como... Como é que você começou no futebol com o seu pai? Como é que você foi introduzido? É claro que desde pequeno, acompanhando o jogo, aquela coisa toda. Mas você tem muita história de vestiário, né? De coisas que você pescou e trouxe de experiência. A gente ficava batendo bola, eu e o Júnior, quando ele era menino. Eu tinha 18 e devia ter 14. O que trouxe de... Jogando carrinho, brincando de carrinho, eu lembro carrinho de controle remoto. O que trouxe isso de lastro para você hoje? Meu pai teve 2 carreiras, né? Todo mundo sabe disso, o futebol e a delegacia, a polícia, né? E o futebol eu sempre gostei, né? E a polícia, eu me lembro do meu pai me levar uma vez com 6, 7 anos numa delegacia, aí me botou perto dos presos lá na área carcerária e falou, se tu fizer besteira, tu vai vir para cá e tal. E eu acho que eu meio que traumatizei ali. Lopes, né? Cara do Lopes. Eu acho que eu me traumatizei. Você pode contar que ele andava com cacetete dentro do carro? Sim, cacetete. Pô. Isso porque minha mãe não deixava ele andar. Primeiro ele andava armado. E aí minha mãe, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Aí ele falou, tá bom, vou tirar a arma, vou botar o cacetete. E andava com cacetete. E aí, eu com 6, 7 anos, ele me levou na delegacia, eu nunca mais esqueço isso. E aí me levou lá perto dos presos, lá dentro, na área carcerária. Se tu fizer besteira, tu vai... E aí eu traumatizei, eu falei, eu não quero saber nada de polícia. A carreira dele, e sempre gostei muito do futebol, né? Peladeiro e tal, desde pequeno. E acompanhava ele, fui mascote e tal, acompanhava muito ele. Mas, Júnior, tenho certeza que até com os presos o teu pai tratava bem. Sim. E aí acompanhava ele muito, né? Preleções, né? Que é o que o pessoal às vezes não tem muita noção, né? Uma coisa é você, quem vê futebol da arquibancada desde 6, 7 anos de idade. Outra coisa é quem tá no meio ali. Eu tenho uma reclamação para fazer pro filho. Lá vem. Eu nunca vi uma preleção tão longa na minha vida. Não, mas isso todo mundo fala. O Roberto falava isso aqui, pô. Eu quase dormia. Que o teu pai chegava pro Roberto e falava assim, pô, Roberto, pô, assim, tu me quebra, pô, tu fica dormindo. Falei, pô, professor, faz uma menorzinha, né, pô? Não, e antigamente, na época do Bis, na época do Roberto, era pior, né? Porque não tinha computador, não sim, tinha nada. Sim. Então era só no quadro e dava sono mesmo. Não, e quando o teu pai, depois do jogo, na segunda-feira, falava assim, vamos assistir o jogo. Bismarck, qual a nota do Roberto? Você quer me ferrar, né, Lopes? Nota 9.9. Você não tá achando que tá sendo muito gracioso, não? Pensar um jovem, né? Pensar um jovem. Ele pensou Lopes e suas frases icônicas. Mas fala aí da tua experiência no futebol. E aí eu comecei estando muito com ele sempre, né? Sempre gostei, sempre acompanhei, fui mascote ali, 81, 83, quando ele foi pro Vasco e tal. Depois 83, 85 no Kuwait também, né? Tem várias histórias, né? A história do mascote no Kuwait também é muito legal, né? Que não existia aqui, já que é para contar a história, né? Bora, pô, né? Bora. No Kuwait não existe. Lembra 82, a Copa do Mundo? Os mais antigos vão lembrar que o Kuwait foi a Copa e o Sheik entrou e anulou o gol. Anulou o gol. Então, aquele Sheik era o presidente da federação. E era guerrilheiro, ele era temido no país e tal. Tanto que depois na guerra, em 90, 91, Sheik Fahed, um cara sensacional. Na guerra, depois em 90, 91, quando o Iraque invadiu o Kuwait. Sensacional, imagina. Quando o Iraque invadiu o Kuwait. Rindo. Não, escuta. Ele foi o único que não fugiu do palácio. Todo mundo fugiu do palácio. Ele era irmão do presidente do país. E ele era o presidente da federação. E ele falou, não vou fugir. Eu vou ficar aqui e tal. Eu vou matar algum. Deixa eu morrer e tal. E aí os caras mataram ele. Ele matou matou uns 7, 8 e tal. Os caras mataram ele e saíram com a cabeça dele em praça pública e tudo. É mesmo? Nossa, aí foi a guerra do Iraque-Kuwait. Começou assim. E ele era um cara sensacional. E aí o que aconteceu? Eu entrei em campo, né? Primeira vez, seleção do Kuwait, eles muito nacionalistas. Teu pai estava em casa, então. Tal. Teu pai estava em casa, né? Aquela coisa bem light, assim, né? Não, estreia do meu pai na seleção do Kuwait, em 1983, eu entrei em campo como mascote e tal, e não existia a figura do mascote no Kuwait. E aí no dia seguinte, o Kuwait ganhou da Jordânia 3-0, eu me lembro, a estreia dele. E aí no dia seguinte, os jornais, eu tava na capa, tudo... Porque todo mundo descendo o pau de que é um absurdo, um estrangeiro, se tivesse que ter essa figura, tinha que ser alguém do país, não sei o que e tal, que era a seleção, né? E aí, aquela repercussão e tal. E aí, o Sheik mandou chamar eu e meu pai na sala dele. Tu tinha quantos anos? Aí, eu 83, tinha 9. 9 anos. E aí, meu pai falou, porra, não vai prestar, eu vou mandar esse Sheik para aquele lugar, vou embora, e o cara, eu não vou aturar esse cara não, e tal, e tal. Mas ele adorava meu pai. E aí entrou, me lembra, uma mesa assim, ele com a mesa assim, cheio de jornal e tal. Aí virou pro meu pai e falou assim,
Você já soube aí o que deu, o que tá dando aí nos jornais e tal? Aí meu pai falou, Sheik, eu soube, eu queria até falar com o senhor e tal, que isso é uma coisa natural no Brasil, a gente não fez por maldade, eu não fiz por mal e tal, é uma criança e tal, e é uma coisa comum no Brasil e tal. Se o senhor não quiser mais que ele entre, posso tudo bem. Teu pai? Oi? Posso imitar teu pai? É uma coisa normal! E aí o meu pai meio assim, né? Mas os caras eram o dono do país praticamente, né? Falou, Sheik, é uma coisa natural, a gente não fez por mal e tal, queria que o senhor soubesse disso e tal. E aí o Sheik olhou assim, olhou para mim, aí abriu um armário assim, me lembro, né? Aí abriu um armário assim, aí falou, eu gostei, não interessa o que os jornais, todo mundo falando, eu gostei, pode entrar todo jogo, eu quero. Aí pegou uma camisa, assim, um uniforme e um relógio de ouro, pegou um relógio de ouro para mim, me deu assim um uniforme da seleção e tal. Você vai entrar todo jogo, pode deixar falar o que quiser. Mas de relógio também? Aí a gente segurou, né? Então, quer dizer, aí ele Kuwait acompanhando, aí quando voltou do Kuwait em 85, meu pai voltou para o Vasco, também eu abandonei a fase de mascote, aí já tinha 12 anos e tal, e comecei a acompanhar muito ele. E eu assistia preleções, treinamentos, sempre gostei de anotar treinamentos e tal. É mesmo? É. E aí eu me lembro que em 88, aí já numa segunda passagem do mundo árabe, né, já era num time no Al-Wasl, nos Emirados Árabes, o meu pai foi jogar um jogo no interior, lá em Cofarcan, que era 2 horas lá de Dubai, e o jogo seguinte, esse era jogo meio de semana, o jogo do fim de semana era Kuwait e Nasser, que era o clássico. E os dois eram de Dubai. E o nosso apartamento era mais perto até do Nasser, né, do adversário, do que do Al-Wasl, que ele trabalhava, né? Os dois eram em Dubai, tipo assim, eram uns 800 metros do Nasser, sabe? Dava para ir a pé, assim. E aí eu não fui ao jogo e tal, do meu pai no interior e tal, e aí eu falei, eu vou olhar o Nasser para dar as indicações para ele, para fazer um relatório para ele, da minha cabeça, sem ele pedir, sem nada e tal. Isso com quantos anos? Isso com 15 já, 15 88. Anos. E aí fiz o relatório e tal, fiz um relatório para ele. Quando ele chegou em casa, aí eu dei o relatório, ele olhou, aí começamos a trocar ideia. Foi a primeira vez, assim, começamos a trocar ideia e tal. Que legal. E aí ele ganhou o jogo 2-0. Aí eu fiquei mascarado. Né? Mas ele aceitou alguma coisa que você falou? Sim. E aí foi ali, assim, mais ou menos que eu botei na cabeça que eu sempre gostei, sempre quis jogar bola e tal, jogador e tal. Mas aí, a partir daquele momento, eu queria mais ser treinador do que ser jogador até. Sim. E aí eu botei ali, com 15 anos, mais ou menos, eu botei na cabeça. Peraí, mas teve alguma dica desse jogo, assim, que você lembra que, porra, viu? Não lembro exatamente, mas ganhou o jogo, né? Eu queria que você contasse a história de novo. Do Felipe. Uhum. Então, e aí vou chegar lá. Aí fiz faculdade de Educação Física e tal, entrei no futebol, né? O Felipe foi em 96, 96, Meu primeiro time, aí cai um pouquinho na pergunta do Flávio também, de como eu comecei e tal, né? Eu comecei no Botafogo, por quê? Meu pai estava no Cerro Porteño também, meu pai nem sabia de nada, eu estava na faculdade e tal, e eu jogava bola com o Carlinhos, que era treinador do Sub-20 do Botafogo, um Carlinhos que depois foi pro Flamengo e tal, mas não é aquele Carlinhos tão famoso, né? Esse Carlinhos foi ele que botou o Adriano era lateral esquerdo, ele que botou o Adriano de centroavante, até o Imperador, E eu jogava bola com o Carlinhos e tal, e aí eu pedi na cara dura, eu falei, pô, Carlinhos, eu não posso ir lá fazer um estágio lá no Botafogo e tal, Ele falou, pode, vai lá e tal. E aí em 96, né, que por acaso até tá ligado a essa história do Felipe. Aí 1º de maio de 96 eu comecei meu estágio no Botafogo, com o Carlinhos. Estágio não remunerado, nada, eu ia lá, eu treinava lá em Marechal Hermes, lá eu ia para Marechal Hermes todo dia e tal. E o meu primeiro jogo no Maracanã era um Vasco-Botafogo. E era preliminar naquela época, né? Que é esse jogo que eu vou citar o Felipe. E aí aquela coisa, pô, Maracanã sempre de garoto, né? Sim. Sempre foi o sonho de todo garoto e tal, pô, entre aspas, ia ser o meu primeiro trabalho no Maracanã, né, e tal. E aí falei pro meu pai, né? Meu pai tava no Cerro Porteño. Pô, eu vou trabalhar no Maracanã e tal, vamos fazer a preliminar, Vasco-Botafogo e tal, eu no Botafogo. E beleza, e não tinha tanta informação como hoje em dia, né? Sim. E nós fomos pro jogo, nós do Botafogo, né? Fomos pro jogo achando que o Bill ia ser o titular da lateral, ia jogar a lateral esquerda, né? Só que o Bill tinha machucado na véspera, eu acho, né? E não foi pro jogo. E a gente não conhecia o reserva, ninguém conhecia. E aí começou o jogo, o Pedrinho já tinha jogado em cima, mas estava jogando embaixo, tinha voltado para o Sub-20. O Pedrinho eu já conhecia, porque já tinha jogado em cima. Sub-20 não, Júnior. Juniores, né? Juniores. E aí o Pedrinho eu já conhecia,
E, porra, e os dois ali arrebentando, né? E o lateral. E o Felipe ainda, esse jogo jogou mais que o Pedrinho, né? O lateral esquerdo. O Felipe não, eu nem sabia que era Felipe, né? Eu falei, porra, que lateral esquerdo bom, indo por dentro, por fora e tal. E aí eu me lembro que eu perguntei a todo mundo, ninguém sabia quem era o nome daquele cara, porque a gente esperava que era o Bill, esperava que fosse Sim. o Bill, né? Não, o Bill não é, o Bill é baixinho e tal, não é o Bill, então. O Bill já tinha jogado no profissional também. E aí eu me lembro que tinha um jogador no banco do Botafogo que se chamava Rivaldo, que era um centroavante, e falou, pô, esse moleque é lá da minha área, de Higienópolis e tal, o nome dele é Felipe. Aí eu guardei o nome, né? Falei, porra, Felipe e tal, o garoto me encantou, né? Aí perdemos pro Vasco 2-1 na preliminar e tal. E o Felipe arrebentou. Arrebentou com o jogo. E aí, à noite, eu me lembro, meu pai era treinador do Cerro Porteño, à noite, a gente se falando no telefone. Pai, viu um lateral aqui. Aí a gente se falando no telefone. Aí meu pai, aquela coisa, pô, e aí, como é que foi no Maracanã, primeiro dia e tal? Falei, pô, foi bom, perdemos o jogo e tal, mas foi legal e tal, mas pena que perdemos e tal, aquelas coisas, né? Mas aí eu falei pra ele, porra, pai, eu vi hoje um lateral aqui, um tal de Felipe, que o cara me encantou. Porra, jogou pra caramba no Vasco legal e tal história, e tal. Né? Isso foi em maio de 96, foi meu primeiro jogo no Maracanã trabalhando. Eu tinha 15 dias de Botafogo, eu acho. Aí, beleza, maio de 96, ele saiu do Cerro Porteño. A gente vai mandar pro Felipe isso. Mandar. Ele sabe dessa história. Aí, fim de maio de 96, acabou o contrato do meu pai no Cerro, acabava o contrato, ele assumiu o Paraná Clube. Aí foi campeão paranaense, no Paraná Clube, 96 e tal. Aí o Vasco foi pegar ele em outubro, né? O Vasco estava mal e tal, em 96, chamou ele para ser o treinador. Ele saiu do Paraná, veio para o Vasco. E o primeiro jogo dele foi... O Cássio era o melhor jogador do time, praticamente, o Cássio lateral esquerdo, né? Nessa época, em 96. Uhum. O Vasco estava mal, o Edmundo mesmo estava mal e tal. O único que estava se destacando era o Cássio. Era o melhor jogador do time, teoricamente. E a estreia do meu pai foi contra o Independente de Medellín, no Maracanã. Acho que era Independente de Medellín. Era aquele time que tinha Assis, Valber. Não, Assis e Valber já tinham saído. Pensei que você ia falar Sidney. Você falou Sidney. Não, Sidney também. Sidney, Tinho, João Luiz, que era um sobrinho do Valber, lembra? Sim. Toninho, Macedo. Era um time que o Edmundo pedindo para tirar o Macedo. Que isso é uma merda. Falou assim, tinha que ser uma merda. Porra. Era Germano, Pimentel, João Luiz, Tinho e Cássio. Borsato, Nelson, Ranielli. Nelson que veio do Botafogo. E Toninho. O Pedrinho era reserva. Aí Toninho. Na frente. Edmundo e Macedo. Não foi o Clóvis bate-bola também? Não, o Clóvis já tinha saído. O Clóvis foi 95. Foi 95. Assis, Valber foi 95. Não estava nessa época. O time era esse. E aí o Cássio, que era o melhor jogador, o Vasco estava ganhando de 2-1. O Cássio era o melhor jogador e tal, 42 do segundo tempo e tal, ele posterior da coxa, deu um pique, o Cássio dava muito pique, né? Finzinho do jogo e tal. Saiu, já tinha feito as 3 substituições. O Vasco acabou com menos 10, ainda tomou um sufocozinho, mas ganhou o jogo 2-1. Isso foi numa quarta-feira, numa terça-feira. A estreia dele foi numa terça-feira. E domingo, por coincidência, era Vasco e Botafogo. Era um clássico. Beleza, mas eu nem lembrava mais de Felipe, né? Isso aí já tinha passado uns 6 meses daquela história, né? E aí, quarta-feira, eu me lembro, eu era solteiro ainda, né? Morava com ele. A gente estava no sofá, assim, vendo televisão e tal, e ele preocupado, né? Ele tinha feito um coletivo naquele dia, né? Para ver quem ia botar no lugar do Cássio. Aí ele falou para mim, tô preocupado, fiz um coletivo hoje para ver quem que eu boto no lugar do Cássio, que o Cássio já estava vetado já por umas 3 semanas, né? Posterior de coxa e tal. Eu botei o reserva do Cássio, era o Vitor, era o lateral esquerdo que tinha vindo de Minas. Não aquele Vitor do São Paulo, não. Era um lateral esquerdo que estava muito forte e tal. E o Bill era o titular dos juniores. Aí o que ele fez? Ele fez um coletivo, botou o Vitor num time, né? E botou o Bill no outro, né? E aí falou, eu não gostei de nenhum dos dois. Nenhum dos dois me agradou e tal. Não sei o que eu faço e tal. Vai ser brabo para substituir o Cássio e o Cássio arrebentando. Isso na quarta noite. Aí eu nem tinha me tocado. Foi aí que eu lembrei, né? Eu falei, rapaz, o senhor lembra uns 6 meses atrás, quando o senhor estava no Cerro Porteño lá e tal, que eu falei do lateral esquerdo lá, o tal de Felipe, o nome dele é Felipe, procura saber lá quem é e tal. Beleza. Aí ele ficou na dele e tal. Na quinta noite ele volta naquele mesmo sofá, né, e tal. Aí falou assim pra mim, aquele jeitão dele, né, falou assim, comprei uma confusão lá por tua causa, quero ver se esse moleque joga alguma coisa. Ninguém conhecia o moleque estava suspenso. O Felipe tinha feito uma indisciplina lá e tal, e estava em casa, estava suspenso. Parece que tinham suspendido o Felipe 1 semana. Não sei qual é a indisciplina que ele tinha cometido. Eu lembro. Você sabe o que houve? O Dimas, que foi meu preparador físico,
falou pro Felipe, depois do treino, quero que você dê eu umas acho que voltas. foi na Granja, foi um jogo treino Quero na que você Granja. dê umas voltas aí. Ele falou, vou dar não. Foi. Felipe, você vai dar umas voltas porque eu tô mandando. Vou dar não. E não deu. E o Vasco suspendeu ele. Suspendeu ele uma semana. E ele estava no meio dessa suspensão. E aí o que aconteceu? Aí o meu pai perguntou lá, o Alcir e tal, os caras não conheciam direito, né? E mandou, aí falou, não, manda esse garoto se apresentar amanhã. Isso na quinta noite, que era para se apresentar na sexta, né? Aí veio o doutor Darcy, falecido, imagina, né? isso. Veio o doutor Darcy. É muito peito, né, cara? Muito peito. Veio o doutor Darcy, mas se apresentar para treinar, né? Tinha uma carcaça. Não, e acreditar nele também, né, pô? E aí o doutor Darcy foi no fim do treino lá. Porra, Lopes, você mandou chamar o Felipe tá suspenso e tal. Aí o meu pai falou, não, doutor, não, é só para dar uma olhadinha, nem falou que era eu, né? Falou, me falaram bem desse garoto e tal. Aí o doutor ficou meio pé da vida, né? Teve que aceitar, né? Era o treinador do profissional. Ah, tá bom, então ele vai se apresentar e tal. Aí beleza, aí chegou na sexta-feira, aí jogo domingo sempre se fazia um coletivo, normalmente 2 tempos de 30. Normalmente meu pai sempre fazia isso. Aí no primeiro tempo do coletivo ele botou o Vitor no time titular, né? E botou o Felipe no time reserva. O Bill ficou de fora. Aí o Felipe arrebentou com o treino no reserva. No segundo tempo já passou o Felipe pro time titular. Aí arrebentou de novo. Domingo ele já meteu ele de cara. Aí estreou contra o Botafogo. E nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Assim. E o Cássio nunca mais voltou. Não, eu me lembro do Cássio na lateral. Aí o Pimentel machucou. Aí o Cássio ficou jogando na lateral direita. Sim, porque o Cássio na seleção em 89, o René Simões tinha o Leonardo. Exatamente. E botou o Cássio de lateral direito. Sim. E aí na virada de 96, 97 o Cássio foi para Você já viu algum lateral esquerdo, canhoto, jogar de lateral direito? Não, e ele corria tanto quanto. Eu não sei como é que ele conseguia, mas ele corria tanto quanto. Não, e outra coisa. E não gostava de treinar também não, hein? Cássio. Detestava treinar. É mesmo? Preguiçoso? Mas vem cá, e como é que foi depois do jogo? O Felipe jogou para burro. Ninguém chegou. Teu pai para você? Não me deu moral, não. Moral nenhuma, né? Não, depois ele contou pro Felipe, quando o Felipe firmou e tal, e falou, você deve a ele aí e tal. Tanto que eu e o Felipe, a gente tem uma amizade legal. Agora, dentro do Vasco deve ter dado uma repercussão assim, pô, o cara descobriu um moleque desse. E aí o que aconteceu? Como é que foi? E aí em 97 eu fui trabalhar no Vasco. Aí por uma outra história, que me demitiram do Botafogo, porque aí eu era filho do treinador do Vasco, né? Enfim. Aí eu fui pro Sub-20 do Vasco e trabalhava com o Bill, né? E o Bill é um cara super legal, muito super gente boa, bom profissional. Mas ele tinha aquela bom jogador. E bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Não, tinha uma outra característica diferente do Felipe. E o Bill, assim, o que o meu pai falava até. Pra mim, assim, o Felipe sempre foi meia. Não, e o Bill também, até pelo tamanho, o Bill era muito franzinozinho, né? O meu pai achava que o Bill tinha que ser meia. Sim. Só que tinha muito meia no Vasco, né? Então ele acabou não tendo oportunidade ali. Né? Mas aí tu conviveu com o Bill e o Bill te olhava meio... Não, comigo não. Mas sabia que tinha uma coisinha, né? Mas ele é um cara muito legal também era um cara tranquilaço também. E bom jogador. E o Bill teve carreira também, jogou no Botafogo, seguiu carreira. Mas vou te falar que, assim, cara, eu vi muito nego bom no Vasco. E o Felipe... era absurdo. Cara, e parava a bola, ele não tinha velocidade e não tinha força. Da Copa do Mundo. Cara, e parava a bola, todo mundo sabia que ele ia para a esquerda. Sim. E o cara não conseguia. Sim. Na hora que o cara ia dar o bote nele, ele tinha uma percepção. Um timing incrível. Na minha opinião, eu vou falar, é porque o cara foi monstro também, né? Mas entre ele e o Roberto Carlos, para mim, era Felipe. Eu também acho. A percepção, para mim, Felipe. O Roberto por um estilo diferente. Mas por talento de bola, não há dúvida nenhuma, cara. Talento não tem dúvida, mas como um todo, eu preferi o Felipe também. É a discussão que a gente tem aqui de Giovani e Juninho Pernambucano. São estilos diferentes. Sim. Giovani era um mágico jogando futebol. O Juninho era o competitivo, né? São jeitos diferentes de jogar. Agora, além do Felipe, teve alguma outra história assim de auxiliar legal, de indicação? Eu me lembro bem, saindo um pouquinho até da seara do seu pai, que você pode até continuar um pouquinho, uma que você me contou uma vez sobre o Vanderlei Luxemburgo, que você também no Palmeiras foi auxiliar dele, e você foi ver um jogo lá fora, e que o Vanderlei, inclusive, cita numa vitória do Palmeiras, que foi fundamental. Você se lembra disso? A tua observação, que você passou uma semana, eu acho que no Equador, não tem? Eu fiquei uma semana antes, eu fiz tour em Potosí, né? Isso. Olha que tour, 4.000 metros, horrível lá. Nossa, Aí teve, a gente... Sentado, você já sente falta de ar, né? É horrível.
eu fui assistir o torneio, era início de ano, né? Era pré-Libertadores, né? Então eu fui assistir o torneio, fiquei uma semana lá em Potosí, horrível, né? Aí voltei para São Paulo, depois fui para Potosí de novo com eles. E aí depois, quando eu trabalhei com o Flamengo, não querendo te entregar, Flamengo, fui para Potosí de novo. Você mastigou aquela folhinha? Não. Tinha, né? Não adianta nada aquilo. Eu fui a 4 lá no Atacama também, tinha chá de coca e tudo mais. Os caras deixam na recepção do hotel, não adianta nada. Não, altitude só quem vive mesmo para saber. É muito bravo. As pessoas que acham que não tem nada a ver, pô, é muito ruim. Mas aí você fez a observação... Teve, é do Vanderlei, eu me lembro do Mano também, do próprio... Aqui, vamos dizer, o canal do Vasco aqui teve... Não, mas aqui a gente fala de tudo, pode falar geral. Aqui pode falar geral. Teve do Mano, eu me lembro também, legal, também na final de um campeonato mineiro lá, eu me lembro que, assim, no Cruzeiro, eu já fui com um outro cargo, né? Porque o Sidney era o treinador, era o auxiliar principal do Mano e eu era o segundo do clube, né? No caso, né? Eu era essa função que o Emílio faz hoje, né? E, assim, quando o Mano me chamou, foi uma coisa muito legal também, que eu não conhecia o Mano, né? Na virada de 2017 para 2018, eu estava em casa um dia, né? Aí toca meu telefone, aí era o Rafael Vieira, que é o analista de desempenho do Mano, que trabalha com ele há muito tempo também, tá no Atlético Paranaense até hoje. E aí o Rafael me ligou, falou, pô, o Mano queria falar contigo e tal, eu posso dar o teu telefone para ele e tal. Ele pensa, pô, de repente abrir uma vaga aqui no Cruzeiro de assistente técnico e tal e tal. Falei, pô, pode, lógico. Não, mas ele quer saber se você tem interesse para ele não ligar. O Mano estava em viagem de férias na África do Sul, eu me lembro, em 2017. Porque ele está na África do Sul e tal, para ele não ligar à toa, você está disponível e tal. Falei, pô, manda ele me ligar, sim, eu quero falar com o Mano e tal e tal. Aí o Mano me ligou. Aí falou, ó, Júnior, o negócio é o seguinte, abriu essa vaga aqui de assistente do clube e tal, o clube me pediu para fazer a indicação, o meu assistente direto é o Sidney, você vai vir nessa função de assistente do clube e tal, para amanhã ou depois também, você não vai ter ligação nenhuma comigo, amanhã ou depois, pô, eu quero botar alguém competente, porque amanhã ou depois eu posso sair do clube, ou sendo mandado embora, ou o Mano é um cara muito correto, né? Ou sendo mandado embora, ou por uma proposta melhor e tal, eu quero que tenha alguém competente ali para ficar no meu lugar e tal. Aí eu já não estava mais na cabeça de ser auxiliar nessa época, né? Eu já estava como treinador e tal, rodando alguns clubes. Tinha feito um trabalho bom no Tombense, tinha feito vários trabalhos bacanas. E aí eu falei para ele, pô, professor, eu estou nessa cabeça de ser treinador agora e tal, quero dar sequência. Mais uma proposta por sua, eu sou um treinador top de seleção brasileira, pô, e uma proposta do Cruzeiro também, que eu nunca tinha trabalhado. Mexe comigo e tal, o senhor me dá uns 3 dias para eu pensar? Aí eu me lembro que ele falou, né? Aí ele falou, Júnior, tem muita gente para vaga, me dá a resposta amanhã até meio-dia? Eu falei, tá bom, eu dou a resposta amanhã até meio-dia, isso era 5 horas da tarde. E aí, no dia que eu fui dar a resposta, né, eu deixei bem claro para ele, eu falei, professor, eu só queria que o senhor soubesse que eu quero ser treinador, para amanhã ou depois o nego não falar besteira e tal e tal. E aí ele falou, não, Júnior, é isso que eu quero mesmo, eu quero alguém, como eu já te disse, eu quero alguém que amanhã ou depois eu saindo, eu tenha confiança, o clube tenha confiança de botar no meu lugar. Falei, então tá bom, então eu vou. Aí fui. Aí eu não tinha tanta intimidade, e aí eu perguntei para ele, né, aí eu falei, pô, professor, mas como é que o senhor chegou no meu nome e tal? E aí eu nem conhecia o Mano, eu tinha falado com o Mano aquelas coisas de jogo, oi, tudo bem e tal, tudo bem, apertava a mão e tal, mas nunca tinha batido um papo com o Mano. Aí ele falou, pô, eu trabalhei no Flamengo, todo mundo falava bem de você. Eu trabalhei no Grêmio, todo mundo falava bem de você. E aí eu lembrei do teu nome. Aí aquilo foi uma coisa muito bacana também, legal, que me ajudou a aceitar o convite. Né? E aí foi muito legal, gostei muito de trabalhar com o Mano também, um cara que eu adoro. Eu queria te deixar numa roubada. Tirando teu pai. Tá, deixa eu só o melhor treinador. Já sei qual é a proposta. Aí a história que você pediu, né, de 18. Aí eu não tinha tanta intimidade com o Mano e o Sidney era o auxiliar mais direto, né? Então, e essa função é uma função diferente, né? Sim. Que você não tem tanto contato com o treinador, não tem tanta acessibilidade. E eu ficava mais na minha, mais quando ele perguntava uma opinião ou outra e tal. E foi a final do estadual, eu me lembro. Nós perdemos o primeiro jogo para o Atlético Mineiro 3-1 e jogávamos em casa no Mineirão, né? O Atlético estava jogando Independência aquele ano, né? Perdemos 3-1 e aí jogávamos em casa. Estavam ganhando de 1-0, gol do Arrascaeta, e eles tiveram um jogador expulso. Ali aos 40, aos 35, mais ou menos, do primeiro tempo. A gente 11 contra 10.
E depois que a gente teve um jogador expulso, a gente piorou no jogo, porque aí o Atlético se fechou lá atrás, aquelas 2 linhas de 4 e tal. O Cuca até falou isso, né? Quem não é da bola não entende muito. O Cuca falou isso nesse jogo do Atlético e Palmeiras, e é uma coisa que acontece muito. Às vezes, você jogando 11 contra 10, é lógico que o cara vai falar assim, não, então eu vou querer ser expulso porque é melhor jogar 10 contra 11. Claro que não é melhor jogar 10 contra 11. Não. Verdade. Mas que o time com muita qualidade defensiva se fecha bem, porque ele praticamente abdica do ataque. Aí fica mais difícil de você entrar. Né? E era o que tinha acontecido nesse jogo. Os 10 minutos finais, 15, a gente não tinha tido uma chance de gol depois que a gente teve um jogador a mais. E aí, por coincidência, eu sempre descia antes, né? Eu desci sozinho antes e tal, mas aí intervalo é muito rápido, né? E aí sempre o Sidney chegava, outras pessoas no Mano e tal, e eu ficava na minha, ficava ali na roda, mas só falava se me perguntasse. E aí, por coincidência, o Mano, nesse dia, ele, tipo assim, 44, 45, ele desceu pro vestiário. Ele estava muito apertado para ir no banheiro e tal, para fazer xixi, e desceu antes. Desceu antes e tal, e aí nisso eu dei de cara com ele. Eu desci aí e tal, e aí tava aqui na minha garganta, né? Aí eu falei, porque aí eu me senti mais à vontade, porque eu tava sozinho com ele, né? Eu me senti mais à vontade, porque eu sempre ficava rodeado de uns 2, 3. E aí eu falei, pô, professor, e o que aconteceu? O Edilson estava voltando naquele jogo e estava bem, né, no Cruzeiro e tal, mas estava voltando naquele jogo de uns 30 dias parados. O Mano até ficou na dúvida de botar ou não botar. E estava voltando naquele jogo meio fora de forma e tal. E o Mancoejo, aquele volante, lembra que foi do Flamengo, meia, volante, canhoto, tinha uma posse de bola boa e tal. E aí eu falei com ele, professor, a gente não teve mais uma chance depois que ficamos com um jogador a mais. Os caras estão fechados pra caramba, a gente só vai entrar na posse, no toque, na circulação. Eu acho que tinha que entrar o Mancoejo. E aí ele falou, mas vou tirar quem? O time tá bem e tal. E eu falei, tira o Edilson. Daqui a pouco só vai tirar o Edilson mesmo, que, o Edilson não vai aguentar o jogo todo. Aproveita, tira logo o Edilson, Ele vai entender e passa o Henrique para lateral direito. O Henrique era o volante, né? Passa o Henrique para lateral direito, a gente ganha um volante que sabe jogar. Que sabe volante construtor, construtor, né? Uhum. E aí ele me olhou assim e tal, pensou e tal, e aí, para minha surpresa, entre aspas, né? Ele fez a substituição ali, né? E aí não falou nada. E aí fez a substituição, e aí depois do jogo, todo mundo elogiou pra caramba a substituição, que o segundo tempo tinha sido outro. O jogo foi quanto? Aí fizemos o gol, 2-0. A gente precisava ganhar 2, gol do Thiago Neves, do título. E aí, no dia seguinte, foi muito legal. Aí, no dia seguinte, ele falou de mim, né? Aí ele falou, a substituição que tá todo mundo falando e tal, foi o Júnior que me deu a ideia no intervalo, eu não tinha pensado isso e tal. Legal. Aí foi uma coisa bacana também, uma coisa marcante ali também. Isso, assim... dá lastro. Você. Isso tem o quê? 2017? Isso 18. Tem 2018. Tem 4 anos, 5 anos, né? Para você, foi mais do que nunca uma solidificação, porque você já tinha feito um trabalho muito bom no Tombense, né? Uhum. Chegou uma semifinal de campeonato. Sim, mas deixa aí responder. Quem foi o maior treinador? Mas aí você vai deixar ele numa roubada, pô. Tirando o Lopes. Sim, tudo bem. Vai deixar ele na roubada de qualquer maneira. Antônio Lopes, mas a gente traz das pessoas aqui, o quê? Para ficar na boa? Antônio Lopes 1, Vanderlei 2, Mano 3. Pronto. Nessa ordem. Legal. Vanderlei, você acha que é um cara assim que... Sim, nessa ordem para mim. Antônio Lopes 1, Vanderlei 2, Mano 3. Eu trabalhei também com outros, com Cuca, né? Mas Cuca, que características, assim, o que você mais tira de cada um para o teu trabalho hoje? Desses 4? Dos 4, exato. O Antônio Lopes, assim, eu fui criado com a visão dele, né? Eu fui criado muito, logicamente, dentro do futebol, com os pensamentos dele. Então, aquela questão... Ele sempre foi muito metódico, né? Eu acho que isso, muitas vezes, é positivo, né? Em alguns momentos é perigoso até, mas muitas vezes é positivo, na maioria das vezes, né? Então, essa coisa que falam hoje de que estudo no futebol e tudo, ele sempre fez muito isso, desde que eu me conheço como gente, né? Ele sempre foi precursor dessas coisas todas, de fisiologia, de peso, analista. Ele, em 2003, eu era auxiliar dele na final Vasco Fluminense, né? Eu me lembro de eu passar madrugada com 2 vídeos, gravando de um vídeo para o outro e tal, fazendo edição e tal, coisa que hoje no computador é muito mais fácil, né? E naquela época não tinha. Então, ele sempre foi um cara muito... assim, estrategista, muito e metódico, né, nessa função, né? O Vanderlei
já era um cara mais da intuição, né? Já era um cara que enxergava muito rápido as coisas, né? Eu sempre muito metódico, como eu falei, né? Criado nessa ideia, né? De ser tudo certinho. Metódico, você diz, é um pouco, até por conta também da atividade do seu pai, é disciplina, né? Sim. Aquela coisa de seguir as regras, seguir os padrões. Teu pai, métodos, né? Seguir disciplina. E outra coisa, teu pai, quando ele ia falar do time adversário, e falava até a cor da cueca. Não, mas é uma coisa. Alguém vai uma coisa que todo mundo fala que hoje em dia. Não, isso sem quem dúvida. Queria buscar, buscava. Não, teu pai buscava por cada jogador. Não, ninguém dá uma preleção de uma hora pra ficar contando piada, porra. Uma hora é porque tem assunto pra contar, né? Não tenha dúvida. Exato. O Vanderlei, então, era o cara do. O Vanderlei, o cara que enxergava muito rápido as coisas, muito do improviso. E estou falando ponto positivo e ponto negativo de todos, né? Sim. Falei do Antônio Lopes, estou falando do Vanderlei também. E isso era muito legal nele, né? Coisa que às vezes eu demorava 2 vezes, 3 para olhar, ele já pegava ali. Mas ele, vou falar um negativo também, ele até por acreditar muito nesse intuitivo dele, em alguns momentos ele deixava um pouquinho de lado essa observação exagerada, por exemplo, que o Antônio Lopes tinha, entendeu? E às vezes acabava sendo pego de surpresa em algumas situações por ele acreditar muito na intuição dele, né? Nessa parte intuitiva dele. O Mano já era eu digo que era uma terceira geração que eu trabalhei, né? Praticamente, porque é mais ou menos 10 em 10. O meu pai para o Vanderlei é mais ou menos 10 anos de diferença, o Vanderlei para o Mano é mais ou menos 10 anos de diferença também. E o Mano já é de uma geração, um cara... Assim, vamos levar para a tática até. Eu acho que ele era um cara muito mais parecido até com o Antônio Lopes do que com o Vanderlei. O Vanderlei já era um cara... Eu digo assim, o que falam hoje do Brasil, né? É até bom a gente bater esse papo. O que falam dos portugueses e tal. Eu acho que o Jorge Jesus, quando veio para o Brasil, fez coisa muito diferente, né? Mas, por exemplo, o Abel Ferreira agora, que é um treinador que eu gosto muito, que eu acho muito competente. É totalmente diferente. É um cara que, na minha opinião, é muito parecido com a linha ali de Filipão, de Antônio Lopes, de Mano Menezes. É um cara que se baseia... Eu acho que o principal é o seguinte, os treinadores brasileiros, né, nessa linha, vamos ver aí, Filipão, Antônio Lopes e Mano, vamos citar esses 3. Eram caras que se programavam muito de acordo com o adversário. Usam o seu esquema, usam o seu modelo de jogo muito... Tem, lógico, o seu modelo de jogo, mas se baseavam muito no adversário. A outra linha do Brasil, na minha opinião, ali, Tele eu não trabalhei, mas via, né? Era ali Tele, Vanderlei, eram caras intuitivos, eram caras que, entre aspas, não ligavam muito para o adversário. Faziam o modelo de jogo deles e pode falar palavrão aqui? Claro, e foda-se o adversário, Sim. Entendeu? Era um pouquinho do que eu penso do Jorge Jesus. Eu acho que o Jorge Jesus era um modelo ali, Tele, Vanderlei. O Abel Ferreira já é um modelo Antônio Lopes, Filipão, Mano. Já é um modelo mais nessa linha, entendeu? E aí, voltando para o Mano, né? O Mano era um pouquinho isso. Eu achava o Mano muito parecido com o meu pai, taticamente. Era um cara que exigia muito na marcação, um cara que a última linha dele defensiva era muito interessante, aprendi muito com ele também, era um cara que marcava muito zona também, mas muito bem marcado. O Mano jamais expõe a última linha dele, a primeira linha ali dos zagueiros. Ele não manda lateral ir buscar, pode observar os times do Mano, ele não manda lateral ir buscar, zagueiro ir buscar nunca. A linha sempre postadinha dele, tal, muito, muito bem feita. Então o Mano já era mais dessa questão tática mais muito forte, agressivamente na marcação, né? Já era um cara mais baseado no contra-ataque e tal. E o Cuca é um cara também, já era muito, eu acho que o Cuca, eu trabalhei pouco com o Cuca, eu trabalhei no Coritiba ali uns 4, 5 meses só que ele ficou. Ele era um cara que, de início de carreira, naquela época eu trabalhei com o Cuca em 2005, e ele era muito mais para Vanderlei, como eu estou fazendo essas comparações, e para Tele, assim, um cara muito mais intuitivo, muito mais visando o jogo do time dele do que para outra linha. Mas pelo que eu vejo com ele do tempo, ele foi se moldando também. Sim. Ele foi meio que tentando alcançar esse equilíbrio. Eu acho que ele chegou num equilíbrio muito bacana também. Eu acho que o Cuca hoje é um baita de um treinador também. Então, a característica mais ou menos dos 4, mais ou menos essa. E isso, né? Você busca algumas coisas para você dentro disso. Sim, a gente você se definiria como o quê? Né? Um treinador que gosta mais do jogo ativo, de um jogo reativo? Como é que é a tua cabeça para o futebol? Equilíbrio, né? Eu tento o equilíbrio sempre. Eu acho que tem uma coisa que veio aqui na minha cabeça também agora. Vamos lá. Eu me lembro com meu pai Atlético Paranaense, 2009. Primeiro jogo nosso
O Atlético era o último lugar da tabela quando a gente pegou. Aí nós ganhamos do Londrina, ganhamos do Fluminense em Londrina, 1-0, gol do Paulo Baier de falta na estreia. Fomos jogar um jogo contra o Cruzeiro, que era líder do campeonato, e a gente o último, no Mineirão. Era o Adilson Batista, aquele time do Cruzeiro que perdeu a final da Libertadores, um timaço. E aí eu me lembro até hoje que a gente ganhou de 1-0, e aí estava jogando pelo lado esquerdo o Marcinho. Marcinho estava jogando um externo ali pelo lado esquerdo. E o lateral direito do Cruzeiro, acho que era, não lembro direito quem era, não sei se era o Maurinho, eu sei que o lateral direito estava apoiando pra caramba. E aquela época que era rádio, né? O auxiliar não ficava no banco. E aí apoiando, e aí eu me lembro disso bem. E aí eu falei, o meu pai falou, pô, eu vou botar um volante ali no lugar do Marcinho e tal, que o lateral só tá apoiando, tá matando a gente e tal. E aí eu me lembro disso, isso me veio na cabeça agora, né? Eu falei, pô, pai, bota o Pimba. Pimba era um meio atacante rápido, né? Bota o Pimba que, pô, ele vai conseguir marcar, não tão bem quanto o volante, mas vai conseguir marcar e vai agredir também. E a gente vai ter a opção na saída e tal. E aí ele falou, pô, não sei, mas eu acho que ele não vai aguentar o Maurinho e tal e tal. Eu falei, bota que ele vai aguentar e, pô, vai cansar, vai obrigar o cara a correr para trás também. E aí eu me lembro disso bem. É lógico que os momentos positivos ficam muito mais na mente, né? Também já dei um monte de opinião que não deu certo, mas é lógico que as opiniões que dão certo ficam na mente. E aí eu me lembro que no fim do jogo o Pimba entrou, ele aceitou a minha sugestão, né? No fim do jogo o Pimba entrou e fez o segundo gol, 2-0. Gabriel Pimba, era bom jogador. Foi muito para fora, acho que ele jogou talvez na Coreia, Japão, não sei, depois ele foi para lá. Gabriel Pimba, era um moleque bom do Atlético. E aí fez o segundo gol. Então eu acho que é mais ou menos isso, entendeu? A questão do... Às vezes eu penso dessa forma, né? Você tem que defender, mas você tem que dar um susto lá dos caras também, mesmo quando você esteja só defendendo, né? Você não pode ficar o tempo inteiro atrás ali, você tem que defender. Você é daquela filosofia que o medo de perder tira a vontade de ganhar? Também. Eu acho que tudo bem dosado, né? Tudo equilibradamente. Eu acho que é a palavra-chave, né? Eu discuto hoje futebol muito. Essa questão dos gringos, Bismarck, Júnior, eu acho que a gente tem que discutir isso bastante. Porque eu não sei da sua opinião sobre os gringos, porque eu vejo assim um pouco de xenofobia, tá? Os técnicos brasileiros se incomodam demais. O Vanderlei, então, é um cara que se incomodava muito com isso. Eu vi recentemente uma entrevista do Jorginho, também falando sobre isso. Eu não acho que os caras sejam culpados, não, cara. Eu acho que a oportunidade é dada. Sim, lógico. Né? O que me parece é que os treinadores brasileiros precisam também melhorar, se reciclar. Eu acho que a vinda dos estrangeiros foi muito boa, foi benéfica para o futebol brasileiro. Eu vejo o futebol brasileiro hoje melhor do que há 3, 4 anos atrás. Cara, vou te falar que por mais que a gente não goste do rival, o time do Flamengo de 2019... um time massa. Sim, foi diferente. É isso que eu falei aqui no início, né? O Jorge Jesus, na minha opinião, fez um trabalho muito diferente. O Abel não faz um trabalho diferente, faz um trabalho muito bom, mas não diferente do que eu sempre vi aqui no Brasil. Mas, assim, eu acho que os treinadores brasileiros, sim, procuraram evoluir. Houve a questão da CBF Academy, que, sem dúvida, foi um passo muito importante, né? Todo mundo procurou estudar, muita gente que não estudava, muita gente que não estava nem aí, que só ficava ali nas coxas, né? Fazendo seus treinamentos, procurar preparar treinamentos, procurar preparar várias coisas, né? Então, eu acho que foi muito bom. Mas eu também acho que, assim... há, por parte da imprensa, uma paciência maior, né? Eu acho que trabalhos, por exemplo, que teriam muito mais paciência, que não teriam a paciência, né, com alguns brasileiros, teve essa paciência com os gringos. O Sampaoli foi um. O Sampaoli, eu me lembro, no Campeonato Paulista, tomou de 4 do Ituano, foi eliminado para times fracos na Copa do Brasil e na Sul-Americana, eu me lembro, né? Quer dizer, treinador brasileiro, se fosse eliminado daquela forma, com certeza seria demitido logo no primeiro momento, né? Então, eu acho que isso é importante. É importante se dar ao mesmo tempo do trabalho para os brasileiros. Não é porque o cara é gringo que vai ter um tempo maior. Eu acho que... E assim, se a gente pegar na maioria, também não sou contra os gringos. Eu acho que é importante. Eu acho que é muito importante eles continuarem vindo, né? Você chegou a trabalhar com algum? Teve algum contato com algum? Não, né? Nunca. Não. Mas, assim, se pegar o número, né, frio, é muito mais erro do que acerto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você fez os cursos da CBF, né? Todos. Que são praticamente ministrados pela Escola Portuguesa de Futebol, não é isso? Não. Os cursos de lá não vêm para cá?
Não são baseados na escola de futebol lá do Porto? A CBF tem a sua escola própria, né? Ela se baseou em muitos, tanto que ela traz treinadores alemães para dar aula, traz portugueses, franceses. Eu assisti curso de treinador francês, de treinador alemão, né? Ele se baseou É porque o modelo de Portugal foi um modelo que deu certo, né? Como treinador, né? A Universidade do Porto, né? Sim, sim. Mas onde tem treinador no mundo todo. Sim, né? Portugal hoje eu acho que é o país que mais exporta treinadores, né? E assim, mas o Maurício, que é o cara, o chefe lá, entre aspas, né? O cara que é o dono da ideia e tal, ele sempre procura falar isso. A escola brasileira é uma escola intuitiva, é uma escola que tem que respeitar a todos, né? Mas não existe o que ele passa isso muito, né? Não existe uma verdade. Cada um tem a sua verdade, e a gente tem que ouvir a todos, né? E cada um construir a sua verdade. Eu acho que isso é o mais importante. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? Mas você sente, por exemplo, no curso lá da CBF, porque eu vejo os treinadores brasileiros, Bismarck, eles não são reconhecidos na Europa, por exemplo. Não. Porque o curso ele não é aceito lá. Enfim, eu não consigo entender o porquê, qual é a briga que tem. Se a gente é respeitado, se a gente é pentacampeão do mundo, país representativo no futebol, por que os nossos treinadores não se encaixam na Europa? E por que os outros treinadores vêm para cá? Os argentinos se encaixam na Europa, os uruguaios se encaixam na Europa. Você que é do meio do mercado, você costuma discutir isso? Os treinadores? Você deve ter aquele grupo mala de treinadores. Alguém briga por isso? Antes do Júnior falar, eu tenho que fazer um pipi. Então vai fazer um pipi, não tem problema nenhum, não. Então, aí é muito amplo, né? Essa discussão é boa, mas é muito ampla. Assim, se a gente pegar também, vamos lá, treinadores em Portugal brasileiros, né? Isso dos anos 90, não tão longe assim, né? Fizeram sucesso, vários treinadores. Carlos Alberto Silva foi bicampeão do Porto, foi campeão no Porto. O Autuori fez muito sucesso ali no Benfica, do Belenense. O Marinho Pérez, na época, fez muito sucesso no Sporting. Se a gente for mais lá atrás, né? O Otto Glória, mais ainda, né? Mas mais Portugal, né? Então, o Carlos Alberto Silva mesmo fez sucesso no Atlético de Madrid também. Sim, o Jair Pereira teve uma passagem rápida por lá. O Carlos Alberto mais, né? E Parreira teve na Espanha. O Filipão mesmo no Chelsea não foi mal. Sim. A história do Vanderlei no Madrid. No Madrid, muita gente taxa como que ele tenha dado errado e ele não deu errado. Não. Se você pegar os números dele foram muito bons. É porque pegou um ano que o Barcelona estava voando, Sim. Aquela época do Ronaldinho, melhor do mundo, e o Barcelona foi campeão, mas o Vanderlei fez um belo trabalho lá também. Mas quantitativamente, né, sempre foram dadas poucas oportunidades aos treinadores brasileiros, talvez pela língua, né, mas os treinadores brasileiros, em compensação, no mundo árabe, né, sempre foram muito respeitados, sempre foram muito... Mas alguém comenta assim nos bastidores, por que o curso não é aceito? Por que o treinador brasileiro tem acesso? O que acontece? Deixa eu te falar. Hoje, por exemplo, você se forma no curso da CBF, você não pode treinar o Real Madrid. Pode. Agora já pode. Agora já habilitou já. Mas assim, vamos lá. A escola argentina que você fala, por exemplo, né? Foi dada. O Brasil sempre, até por parte da mídia e tal, eu me lembro, a gente falou aqui de treinadores como Antônio Lopes, como o Filipão e tal, o próprio Carpegiani era um treinador que eu gostava, que se falava muito que era professor Pardal e tal, porque a própria mídia, coisas que hoje a mídia dá como importantíssimas, como certo, antigamente se criticava. Eu me lembro quando se botava atacante para marcar, vamos levar aqui para o Vasco então, o Vasco de 97, 98, que Donizete e Luizão eram caras que marcavam muito, né? E eram muito criticados. Atacante não pode marcar, porque senão fica sem perna para atacar e tal. Eu acho que tudo é uma dosagem. Você não vai botar o atacante o tempo inteiro para marcar, para correr atrás do lateral, você tem que fazer um equilíbrio, mas é importante ele, em alguns momentos, também ter essa função, né? E a mídia detectava isso como erro, detectava algumas tentativas, né, de treinadores brasileiros, né? Eu citei aqui o Carpegiani, que era um exemplo disso, que tentava muito, né? Eram criticados como o professor Pardal, como inventor e tal. Então está se mudando um pouquinho também a cabeça da mídia, né? Então, e não tem jeito, a mídia é formadora de opinião, é a mídia que forma a opinião do país, dos torcedores, né? Não tem jeito. E eu acho que os treinadores brasileiros sempre tiveram essa dificuldade. E aí vamos para o curso. Os treinadores argentinos que você falou. O curso na Argentina tem há mais de 50 anos já.
Já tem há mais de 50 anos. No Brasil é agora. Começou a engatinhar em 2010, 2011. Então é uma coisa muito recente, que está começando agora de uns 5 anos para cá, que pegou mais. Né? Os primeiros passos da CBF Academy. Esse curso novo, né? Porque diziam que antigamente tinha um curso que era feito, organizado pelo Américo Faria, tinha um outro curso de treinador, né? Sim, mas aí uma coisa que eu queria te perguntar, Júnior, assim, você não acha que também a CBF cobra um valor muito alto em relação ao curso que ela dá, porque para muitos treinadores não tem condição de pagar? E isso não é um impeditivo até para que a gente tenha uma renovação de treinadores? Mas eu acho assim, por exemplo, quando eu acabei em 2019 como é que é o nome? É ouro? Não, é a licença Pro. A licença Pro. Acabei em 2019, eu tenho que... Aí vale 4 anos. Em 2023 eu tenho que reativar, entendeu? É um período de 4 anos. Aí você faz outro curso. Aí eu faço outro e paga curso. Quanto? Para todo mundo saber. Exatamente. Por isso que eu tô perguntando, porque eu acho assim que essa renovação também, Fábio, assim, foi cerca de 11 mil. Fora hotel, eu acho muito essas coisas, né? A Pro... Eu acho muito. É muito. Eu também acho muito. Mas assim, aí quando eu fiz em 2019, qual era a ideia da CBF, da CBF Academy? Eles foram fazendo do topo para baixo, entendeu? Então o pessoal tudo da Série A foi fazendo, foi descendo, Série B, Série C. Hoje praticamente todos os treinadores de Série A e Série B têm, né? Praticamente todos. E agora tá descendo, né? E eu acho que já estão viabilizando um pouquinho mais. Na minha época já tinha essa ideia de bolsas, não, às vezes não de 100%, né? Mas de bolsas para instituições, por exemplo, de Série D, né? Treinadores de instituições de Série D, treinadores até desempregados, né? Então já tinha essa ideia. Porque é muito treinador, né? Muito coisa. E aí foi indo de cima para baixo, agora eu acho que já praticamente tudo tem. E tem que realmente se viabilizar, o custo tem que ser menor, né? Não tem jeito. Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. É muito difícil para um jovem como você. Você é jovem no futebol, apesar de já estar um bom tempo na estrada e ser treinador no Brasil. O que é preciso para que o mercado absorva e acredite, por exemplo, num nome como você e outros mais? Muita gente diz, tem que ter empresário, tem que ser amigo do fulano. Você, por exemplo, é filho do Antônio Lopes, que seria facilitador, e que hoje talvez não facilite tanto, enfim, né? Passou um pouco. Por que é tão difícil? Você está batendo cabeça aí, você vai para um lado, você vai para o outro, ou você acha que isso é normal, faz parte no transcurso da vida de um treinador jovem? Não, eu acho que faz parte, sim. Eu acho que tem que bater cabeça, tem que ralar. Eu já trabalhei, acho que em 16, 17 times como treinador, né? E como auxiliar também, por aí, mais ou menos. Estou trabalhando desde 96, né? Já 26 anos. Mas as dificuldades são muito grandes, realmente, né? Se você não tiver muita persistência, muita resiliência, você acaba... Eu estou falando isso, por exemplo, 2020, se você pega aquele jogo contra o Flamengo, você podia ser treinador do Vasco até hoje. Sim. Alguém precisa acreditar, né? Alguém precisa dizer, não, deixa ele aí. É o que está acontecendo com o Emílio Faro agora no Vasco. Sim. Não que o Emílio Faro seja um jovem, né? É um cara mais velho. Mas a dúvida é, o Emílio ganha. Nossa, é o treinador, é o Vasco. Aí o Emílio perde. Porra, troca o treinador, traz logo um outro, chega de estagiário. Sim, mas porque todos os treinadores passaram por isso, né, no início de carreira. Eu me lembro, eu estava vendo até uma entrevista do Abel essa semana e eu me lembro bem disso, né? Em 2004 ele foi vice-campeão da Copa do Brasil 2 anos seguidos, né, no Fluminense e no Flamengo, 2004 e 2005. E aí era taxado de vice, de não ganhar nada. E aí em 2006 ele ganhou a Libertadores, ele estava contando essa história. Ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial. Libertadores e Mundial em 2006, quer dizer, ele já estava... E como ele foi porque ganhou, né? Se de repente em 2006 ele perde e tal, ele tinha acabado a carreira. Eu já vi vários treinadores que não foram à frente por causa disso. Às vezes é o rótulo, né? O rótulo de perdedor, é o rótulo de vice, é o rótulo... As pessoas vão criando os rótulos, né? Até porque o mercado é muito grande, então... a pessoa fica sem trabalhar ali 6 meses, 1 ano, já é esquecida, né? E aí vem outros. Você quer um exemplo? O Thiago Nunes, por exemplo. Sim, Thiago Nunes. Assumido, cara. Isso que você falou do Abel, eu queria só falar um comentário, porque... Thiago Largue, né? Também que fez vários bons trabalhos. O dia que o Barcelona ganhou do América do México de 5-0, eu estava no estádio. E coincidiu de eu entrar dentro do elevador. Quem estava descendo, Abel, Leomi e o Fernando Carvalho e o outro auxiliar do Abel se chamava Robertinho, que faleceu.
Aí eu encontro com ele e o Barcelona fez 5, mas podia ter feito 10. O goleiro do América, na ocasião, se chamava Uchoa. Sim, eu lembro dele. Que garra até hoje. E aí eu entro dentro do vestiário, dentro do elevador, aí eu falo pro Abel, e aí, Abel? Aí ele falou, parceiro, vai ser difícil. Eu falei, a mesma coisa que você fez com o teu pai e fez com o Mano, eu falei, eu acho que teu time ganha. Ele olhou pra mim e falou assim, só você acredita. Eu falei, sabe por quê? Você lembra quando teu time, isso no intervalo assim, de descer para falar isso com ele. Você lembra que o teu time, quando jogava dentro do Beira-Rio, o teu time não ganhava e ganhava apertado, e quando o teu time jogava fora, teu time ganhava muito bem e jogando bem, porque o teu time é um time de contra-ataque. Teu time não propõe o jogo. Sim. E o Barcelona vai vir para cima de você e você numa bola vai ganhar um jogo. Ele falou assim para mim, juro por Deus, sabe? Ele falou assim, vai amanhã no hotel. E aí eu fui 4 dias antes da final, jantar com o Abel, com o Leomir e com o Robertinho. E ele falou assim, só você acredita? Eu falei, Abel, se você marcar o Ronaldinho e marcar o Deco, você tem o Iniesta e o Xavi fudidos, bons pra caceta. Mas a cabeça, é o Ronaldinho e o Deco. Sim. Se você marcar esses dois, e para quem não lembra, ele botou o Ceará no Ronaldinho. O Abel depois, quando eu estava saindo do estádio, ele me liga. E para quem não sabe, quando o Abel botou o Gabiru, os caras do Inter falavam assim, Gabiru não, Abel! Gabiru não! Quando o Gabiru fez o gol, Gabiru sim, Abel, Gabiru sim. E depois do jogo, Abel me liga e fala... Depois a torcida fez a música, né? Desculpa, Gabiru, verdade. Que a torcida odiava. Depois do jogo, Abel me liga e falou assim, tá onde? Eu falei, tô saindo do estádio. Ele falou, vai para tal restaurante que eu quero falar para os jogadores que o único cara que acreditou que a gente ia ganhar foi você. Quando eu cheguei, ele falou assim, pessoal, esse foi o único que acreditava que a gente ia ganhar. E os caras começaram a bater palma para mim. E ninguém sabia quem eu era, só quem eram meus jogadores, quem eu tinha levado para lá. O Fernandão a gente levou, Jorge Wagner, Índio, e o Rafael já tinha saído, Rafael Sobis. Legal, legal. Ô, Júnior, eu queria te perguntar sobre esse trabalho que você está fazendo, você vem fazendo em times menores. As dificuldades te fortalecem? Por exemplo, eu queria falar desse trabalho do Tombense que você fez. Talvez tenha sido desses 16 que você citou aí, o mais emblemático. Você chega a uma semifinal de Campeonato Mineiro, né? E por detalhes você não vai chegar a uma final. Foi o grande trabalho que você fez, assim, de dificuldade, porque de protagonismo de time grande, você ainda não abraçou nenhum, né? Como treinador, não. Não, né? Eu fiz trabalho legal. O Macaé, né? Eu fui campeão da Série C. Sim. Saí um pouquinho antes, mas fiz todo o trabalho. Isso foi em 2014. Foi 14. Que dizem que lá tem um Eurico. O Mirinho, né? Mirinho. Vendeu agora, a SAF vendeu. Ele vendeu para a SAF lá agora. E no próprio Bangu, a gente estava conversando aqui, no Bangu, quando foi 2002, eu tenho um carinho muito grande pelo Bangu também. Bangu 2002, quando foi... o Bismarck jogava no Fluminense na época, e foi... o Eduardo fez um gol. Não lembro desse detalhe, não. O Eduardo fez um gol, Eduardo goleiro, né? No último minuto contra o Fluminense, que o Fluminense acabou sendo campeão, né? E o Bangu ia tirar o Fluminense da final. A final ia ser Bangu e Americano. Naquele ano, quem é mais antigo lembra que chamaram de Caixão, né? Caixão, 2002. Foi um trabalho bem bacana também. Fiz alguns trabalhos bacanas aí no Tupi, alguns outros aí. Mas o Tombense foi o... O Tombense foi muito legal também, porque foi até um trabalho de reabilitação também, né? O Tombense é uma cidade de 8.000 pessoas, né? Agora o Tombense está na Série B, né? Se organizou para isso. Primeiro ano, merece, né? Indo bem, né? É um clube que merece, é um clube que eu torço. E nós começamos os 2 primeiros jogos do campeonato perdendo os 2 primeiros jogos. E aí no terceiro jogo nós empatamos com a Caldense e depois tivemos 5 vitórias seguidas, uma marca lá que na época, não sei se segue até hoje, né? O clube nunca tinha vencido 5 jogos seguidos no Campeonato Mineiro e tal.
E aí, depois, naquela época o objetivo era só fugir do rebaixamento, né, para o Tombense, né? E só classificavam 4. E aí nós fomos para a penúltima rodada, contra os nossos 2 últimos adversários eram o América em casa, que é time grande, né, em Minas, e o Cruzeiro no Mineirão, o Cruzeiro bicampeão brasileiro, né, de 2014, 2015. Não, perdão, 13, 14. Aquilo ali foi 15. E aí, se nós ganhássemos do América, nós já classificávamos entre os 4. Tirávamos o América. E ninguém contava em querer ganhar do Cruzeiro no Mineirão no último jogo, né? Então a gente tinha que matar no jogo contra o América em casa. E nós empatamos de 1-1. E aí o que aconteceu? Nós estávamos com o mesmo número de pontos do América, só que com uma vitória a mais. Aí fomos jogar o último jogo com o Cruzeiro no Mineirão, Cruzeiro bicampeão brasileiro, e o América jogava em casa contra o Democrata, que já não caía e nem subia mais, não valia nada para o Democrata, né? Então com certeza o América ia ganhar, né? E nós tínhamos ganhado do Cruzeiro, só isso, né? Dentro do Mineirão, bicampeão brasileiro. E ninguém acreditava, né? Os jogadores, ninguém acreditava. Eu me lembro, fiz um trabalho muito forte. Eu me lembro que na véspera, após o penúltimo jogo, esse jogo contra o América, que nós apostamos tudo no jogo do América, né? E acabamos empatando em 1-1. Tava um clima de velório no vestiário, né? Porque praticamente a gente não conseguiria mais a classificação, né? E eu me lembro que eu fui de 1-1, levanta e tal, e falei, eu acredito que a gente vai ganhar lá no Mineirão e tal, e tal. E aí, na roda, eu me lembro disso bem. Foi a única vez que eu fiz isso na vida, né? Quem não acreditar pode... Chamei o presidente, né? Eu falei, presidente, quem não acreditar pode dar férias hoje e tal, não tem problema. E aí todo mundo ali meio que arregalou o olho, né? Não, eu acredito, não sei o que. Aí já começou ali, uma semana antes e tal, fizemos uma semana bem bacana de treinamentos. E aí chegamos no Mineirão, saímos perdendo de 1-0, e aí viramos o jogo 2-1, dentro do Mineirão, do Cruzeiro. Eu até vi agora Cruzeiro e Tombense, é a única vitória do Tombense dentro do Mineirão. Até o Tombense jogou o Cruzeiro agora recente, na Série B, né? E aí sempre falam desse jogo, né? Aí dizem que é a maior vitória do clube, né? Aí foi um trabalho bem bacana. Aí fomos para a semifinal com a Caldense, que era o Léo Condé na época, né? Aí foi eu e o Léo Condé, os 2 treinadores na época, revelações e tal, né? Só que aí a Caldense tinha um time melhor até do que a gente e tal. Empatamos o primeiro jogo em casa, 0-0, o goleiro deles pegou demais. E aí o segundo jogo perdemos de 1-0, eles foram para a final. E aí o Léo, que hoje está no Sampaio Correia até, né? Deu uma decolada ali na carreira também e tal. E faz parte, né, do futebol. Mas apesar disso tudo, você continua quebrando pedra, né? Lógico, tem que quebrar sempre. Mas de alguma maneira isso te aborrece ou você acha que não? Tá no teu tempo? Não, cara, não me aborrece, não. Não me aborrece, não. Não sei se está no meu tempo. Por exemplo, eu, assim, tem treinadores, logicamente, que já me passaram, assim, em nível de Série A, né? Já são treinadores de Série A. Na época, por exemplo, eu assumi o Flamengo também, uma época, né? Quando o Vanderlei estava fora. Assumi, ficamos líderes até da Taça Guanabara e tal, né? Já teve muitas histórias, mas o futebol é assim mesmo. Eu me considero, graças a Deus, a minha carreira de sucesso. É porque as pessoas... É igual essa questão do ganha muito, né? No futebol, né? No futebol, as pessoas acham que todo mundo ganha muito. E é 1% que ganha muito, sim, né? Sim. E aqui é a mesma coisa. De repente, eu ainda não estou no topo ali de ser treinador de Série A, mas eu me considero a minha carreira vitoriosa. Já alcancei muito mais do que muita gente. Mas você acha que, por exemplo, o insucesso do Maurício Souza no Vasco, vamos dar um exemplo, é ruim para vocês por ele ser um treinador novo, que de repente... Porque eu me lembro da época dos interinos, né? O Carlinhos no Flamengo foi assim, Jair, aí outros Jair vão... Ventura, Zé Ricardo. Jair, exatamente. O Zé Ricardo também tem uma história legal minha no Flamengo até, né? Eu tinha trabalhado com o Vanderlei no Flamengo, e saí do Flamengo com o Vanderlei. Primeiro que aí tem várias histórias, né? A Patrícia queria que eu ficasse na época, a Patrícia era presidente, né? Queria que eu ficasse no Flamengo e tal, e eu acabei não saindo em solidariedade ao Vanderlei. E aí, tipo, 1 ano e meio depois, 2 anos depois, o Noval, na época o Biasotto e o Pelaipe me conhecia do Grêmio já, né? Me chamaram, fomos para reunião e tal, para ser o treinador do Sub-20 do Flamengo. E aí eu já era treinador, já tinha sido do Duque de Caxias aqui no Rio, já estava no profissional, né? Do Macaé não, Macaé foi depois. E aí eles queriam que eu fosse treinador do Sub-20, o Jaime era o treinador do principal, e eles, naquela época, né, eles já tinham essa ideia que hoje é comum, mas na época não era, né? Do treinador do Sub-20 ir direto para o profissional. Na época não se fazia isso. E eles tinham essa ideia na época, os 3. Falaram,
Em vez de a gente deixar um auxiliar da casa ali preparado, a gente quer preparar o treinador do sub-20, dos juniores. Porque vai estar atuando como treinador e tal, a gente acha que fica mais perto. E a gente quer ter alguém competente ali e a gente confia em você, porque eu tinha trabalhado lá 2 anos como assistente do Vanderlei. E aí acabou que eu não aceitei. E quem subiu no meu lugar acabou sendo o Zé Ricardo. Né? E eles realmente tiveram aquele trabalho. O Zé Ricardo era treinador do sub-15. Ele pulou direto do 15 para o 20. O treinador do 17, na época, eles não confiavam muito. Pularam o Zé Ricardo do 15 para o 20. E aí, se eu tivesse aceitado, teria sido eu ali. E o Zé ali ficou nessa. Agora, isso passa muito, né, Bismarck Júnior, pelo dirigente, né? O dirigente tem que ser muito peitudo, tem que bancar, né? E poucos são os que fazem isso, né? Foi ele que não aceitou, né? Não, mas o Zé, é o que eu digo, o Zé era treinador do Sub-15. Sim. Aí ele foi pro Sub-20, fez um ano bom, ganhou Taça São Paulo, também, lógico, teve os méritos dele, né? Mas, assim, entre aspas, poderia ter sido eu até. Poderia é muito relativo, né? Mas aí o Zé ganhou, aí ficou como interino, vocês lembram? Ficou até o fim do ano como interino, fez uma campanha boa e aí depois foi efetivado. Isso é muito questão de momento. Você vê o Jardine, por exemplo. O próprio Thiago Nunes, do Atlético. O Jardine foi campeão olímpico e um ano atrás, um ano antes da Olimpíada, estava no Sub-20 do São Paulo, foi profissional. Foi profissional, né? E não foi bem. E não foi bem, né? Isso é muito... timing também, né? Tem que ter esse timing, mas o dirigente, e eu acho que você conviveu com alguns dirigentes que eu queria, para a gente, até ir já para a reta final aí, lembrar um pouco deles. Você conviveu com 2 muito emblemáticos, né? Eurico Miranda e Maurício Celso Petralha, né? Que eram caras que tinham um pouco disso, né? Sim, bater no peito. Que eram caras inimigos até a morte. São, exatamente. Sim, os dois eram. Exatamente. Então, dos diretores que eu trabalhei, dos dirigentes, esses 2 se destacam, né? E vou destacar um outro também que muita gente não tem coragem de falar, principalmente pelas questões, vamos dizer assim, policiais que passou, né? Que era o Itair no Cruzeiro. O Itair era um baita de um dirigente. Não interessa o que ele teve de questão, eu não sei. Mas o dia a dia dele de vestiário era muito bom. E era um cara nesse estilo também, que bancava todo mundo, que os jogadores adoravam ele. E o sucesso lá do Cruzeiro, lá bicampeão da Copa do Brasil, se devia muito a ele também. Ele no dia a dia era muito bom. As coisas lá se fez de questão de policial e tal, eu não sei. Isso aí eu não sei. Você deve ter visto muita coisa, não? Fala pra mim. Mas ele era muito bom também. Eu destaco os 3 sempre, quando assim. Eu perguntar para ele qual foi o melhor treinador, é fichinha, né? Não, ele já falou, já não, falou. Sei, mas é fichinha do que eu imagino que ele saiba, né? Certo. Como é que você conheceu o Bismarck, Júnior? Como é que você conheceu o Júnior, Bismarck? O Júnior, ele ia pro treino do Vasco e depois ele ficava batendo bola, eu e ele. Eu sou 4 anos mais velho que ele. Mas primeiro foi quando você subiu lá em Valença. Sim, em Vassouras. A gente ficava brincando Vassouras, de carrinho de controle remoto. O Bismarck tinha 17, eu tinha 13. Muito obrigado, Giovanni. Giovanni, aquece aí. Não vou aquecer, não. Você sabe como é que eu conheci o Júnior? Essa história é fantástica. Lembra a história. Pode contar, não vou dizer não. Meu pai voltou para o Vasco em 91, Flávio Dias era da Tupi, da Super Rádio Tupi, né? Era quem cobria o Vasco. E eu ouvia a Tupi todo dia, né? Ouvia a voz dele. Naquele churrasco, em 91, você tava? Tava? Fusão da... Ô, Eurico, acho que você está equivocado. E o cacetete. Enfim, depois você conta a história. Aí o Flávio, eu escutava a Tupi, e o Flávio não me conhecia, e eu conhecia ele, né? E eu estava no 3º ano do Anglo-Americano, último ano para a faculdade. Colégio Anglo-Americano Botafogo. Colégio Anglo-Americano. E o Flávio tinha estudado lá. E aí fizeram uma semana de vocacional, né? Que chamava. E aí chamavam vários ex-alunos, o cara que se deu bem na área de administração de empresa, o cara que se deu bem nessa área e tal. E no jornalismo chamaram o doutor Flávio Dias. Beleza? Aí eu fui lá contar as mentiras. Aí... Acho que era o 2º dia do meu pai no Vasco, 3º, eu não tinha ido a São Januário ainda. E aí ele vai lá, aí contou as histórias e tal. Aí, e citou o nome do teu pai? Não. Não. Mas aí meu pai tinha acabado de voltar pro Vasco, o Flávio não me conhecia. E eu sacando, né? Eu falei, esse é o Flávio Dias da Tupi, um corneta danado. aí uma hora lá, ele falou assim, ele jovem também, não é experiente como hoje e tal. Aí ele falou assim,
Na verdade é o seguinte, jornalismo que vende é sangue. Não adianta você ser muito bonzinho. Que tinha o Jornal Povo, a época. Porra, vendia pra caramba. Foi porque o povo gosta disso. Já viu alguém num acidente de carro não parar para ver? Todo mundo, o trânsito acontece num acidente de carro, mesmo que tenha tudo, porque o cara quer saber se tem alguém lá dentro, se viu o corpo. Exato. A pessoa é sádico, é meio sádico. Eu falei isso. Aí ele acabou com essa frase, né? Falei, o que vende é sangue, né? Notícia é sangue. Beleza. Aí cheguei em casa e falei pro meu pai, né? O Flávio Dias, da Tupi e tal, falou isso. Aí tu continua aí à tarde. Aí eu cheguei em São Januário pro treino da tarde. A entrevista do professor Antônio Lopes. Juntou todo mundo em volta. Ele falou, quer dizer então que o que vende é sangue, né? Aí eu tomei um susto. Eu falei, como assim, professor? Tô sabendo da tua história aí, que você falou que o que vende hoje é de sangue. manhã, o que você falou? Você deu uma palestra hoje aí falando, meu filho tava lá, eu vi, olha o que você tá falando pra esses meninos, pô. Foi assim que eu conheci o Júnior, cara, dessa forma. É verdade. É incrível, cara, incrível. Rapaziada, a gente já tá com 1h30 de papo. Júnior, o Cláudio Perrot falava isso, meu amigo Cláudio Perrot falava assim, rápido. Perrot falava assim, você tem alguma coisa a falar que você não falou? Alguma pergunta a fazer que você não fez? Não, eu lembrei de você esses dias. Não, eu tava vendo. Cacetete, você não contou. Depois eu conto. Tinha que contar no cacetete, pô. Não, eu vi, Fábio, e quero deixar registrado assim, a ESPN fez 100 anos de rádio no Brasil. E eu lembrei muito de você. É mesmo? Porque eu vi o José Carlos Araújo contando a história dele. E isso me lembrou muito a minha infância, porque eu era torcedor de radinho. Porque naquela época você ia para o Maracanã para ouvir Valdir, Amaral e Jorge Cury do Segundo Tempo. E depois veio o Garotinho. E eu lembrei de você porque a gente se conheceu, você como radialista, e achei tão bacana. E se quem puder ver a ESPN, ver sobre o rádio, cara, assim, foi muito legal. E eu lembrei muito de você. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Que você lembra, olha pro rádio e lembra de mim, pô. Era muito legal, né? Muito legal. Rádio Tupi. E a convivência era outra, né? Eram outros tempos. A gente convivia com jogadores, com os treinadores. Veja, Fábio, porque tem o Denis Menezes falando que ele e o Washington Rodrigues, quando o garotinho que mandava os dois, quando o cara ia bater a falta, botar o goleiro para falar. Sim. Na verdade, ele já estava falando. Sim. E o Denis Menezes que introduziu isso de falar para trás, para cá. Outro dia eu encontrei o Rui, que você era da Tupi, ele era da Globo. Rui Fernando. Também gente boa pra caramba. Aí ele estava me contando. É isso que você falou, eram coisas inimagináveis, né? Ele me falando, pô, Júnior, você lembra uma vez, eu no quarto do seu pai, você que deixou eu entrar e tal... Ele dando entrevista dentro do quarto. Sim. Em 97, Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Eu me lembro em 92, quando o Vasco foi fazer aquela pré-temporada em Lambari, que você não estava. O Edmundo me deu uma entrevista, aliás, 92, isso. Ele me deu uma entrevista porque ele estava sendo vendido para o Palmeiras. E ele me deu uma entrevista. Não, 93. Foi na pré-temporada em 93. E ele me deu uma entrevista dentro do quarto. O Vasco ficava num hotel em Lambari e eu ficava em outro hotel. Parque Hotel. E eu ficava num outro hotel. E ele foi até o meu hotel. E aí falou: quero falar contigo. Aí, assim, saiu na rua, foi pra rua, normal, o Edmundo. Tudo bem que ninguém conhecia, já tinha feito um 92 maravilhoso. Abri a porta, sentou, não quero dar entrevista pra você, tô indo pro Palmeiras. Aí, rapaz, aquele tempo você pegava o telefone e se ligava, né? A telefonista. Os vestiários, tudo lotado. Tudo direto, mulher, todo mundo, mulher. Tinha jogador que deixava a toalha cair. Vou fazer uma confidência aqui com o Edmundo. Eu me lembro do Edmundo fazendo isso. O Edmundo, quando começou a entrar mulher, né? O Edmundo tirava a toalha. Eu tô no meu trabalho, se quiser olhar, olha. Eu tô trabalhando. Cara dele. Júnior, querido, foi tudo ótimo. Muito obrigado, viu, cara? Foi bem bacana. Boa, você tá hoje fazendo um trabalho em Angra, não é isso? Eu tô já preparando para o Campeonato Carioca, né? No Audax Angra aí, eu devo continuar. Acabei o campeonato lá, né? No Audax Angra. Aí tô vendo jogos. E terminou bem, né? Terminou legal lá, né? Legal, quando eu peguei, tava ali perigando para cair, né? Conseguimos salvar, ainda classificamos entre os 8. E aí. Ganhou do Botafogo, não ganhou? Empatamos com o Botafogo 2-2. Eles empataram no finzinho. Sim. Estavam ganhando 2-1. E aí eles estão querendo que eu volte para lá. Vamos ver, estamos conversando. Eu fui a Angra essa semana ver o jogo, porque eles estão disputando a Copa Rio. Foram eliminados agora da Copa Rio, né? Sim.
mas disputaram com o time de sub-20, né? Para não ter custo, né? Sim. Essa questão financeira é complicada nos times menores, né? Então havia até a possibilidade de disputar com o time profissional, aí eu ia dirigir, né? Mas aí, como disputou com o time de sub-20, é o rapaz, o treinador do sub-20 mesmo que dirigiu, para não ter custo, né? E aí eles foram eliminados pelo Serra Macaense, lá eu fui assistir essa semana. E Dona Elza e Dr. Antônio Lopes? Também. Estão indo, né? Seguindo, né? Dá um grande beijo nos dois. Obrigado. Seu pai está com quantos anos? 81 anos, cara. E sua mãe? Ele dando as corridas dele na orla lá de Ipanema até hoje. Incrível. Só assim por curiosidade, ele ainda tem aquela camisa verde. Não usa que mais. Foi campeão em 97. Eu acho que deve estar guardada lá, mas não. Mas tem que botar no museu lá, pô. Tem que fazer um quadro. Eu acho que tem que botar no Museu do Vasco. Eu também acho. Eu acho que ia fazer um sucesso danado. Também acho. Essa camisa também acho. Pô, aquela camisa era. Ele só tinha uma ou tinha várias? Não, eram várias. A Dona Elza. Aquela história. Não, assim. Em 97 era uma só. Caraca, foi o que Campeonato asa, hein? Brasileiro. Não, asa nada. Ela lavava, eu me lembro até hoje. Cara, eu lembro, chegava do jogo, às vezes quarta-feira à noite, e a camisa e a cueca. A cueca também era só. Não, eu não sei qual era a cueca. Imagina o torcedor que veio lá do Nordeste, entra no Museu do Vasco, tem a camisa e a cueca do Antônio Lopes. Mas aí ela já antecipava. Não, quarta-noite ela já lavava. Quando acabava o jogo, a primeira coisa que meu pai entrava em casa era dar a camisa e a cueca, ela lavava na mão ali já. Sabe outra coisa? Calor de 48 graus. 97 era só ela. Era só uma, que era a principal. Aí em 98 tinha um cara da Panini, que eu não lembro o nome dele, era um cara gente boa e tal. Começou a distribuir para o meu pai e distribuía para o torcedor. E aí meu pai começou a usar outros. Mas quando o bicho apertava, pegava aquela velhinha lá de 97. Só foi campeão da Libertadores, né? A Libertadores é a mesma de 97. Nos jogos pica, vamos dizer assim, botava a velhinha. Libertadores brasileiro e carioca. Se a gente não botar no museu, a gente pode emprestar pro Faro. Podia botar no Emílio Faro. Aliás, você conhece o Emílio Faro, né? Trabalhou com ele. Eu gosto muito dele como pessoa e como profissional. Ele foi meu preparador físico no Bangu em 2002. Legal. Tá numa roubada aí danada, né? Vai conseguir alcançar o brilho. O Vasco esse ano é subir, né, cara? Tanto faz ser primeiro ou quarto. Mas precisa jogar bem fora de casa, né, cara? Pelo amor de Deus. Tem que subir. Ano que vem é outra história. Né? Aí é diferente. Querido Júnior, abraço. Obrigado, viu? Obrigado, Judô. Agora o Bismarck agora vai pagar um negócio pra nós ali. Fica tranquilo. Vamos sim. Ele nunca paga pra mim, mas eu pago pra ele. Um beijo. Beijo, Fábio. Agora são 10 dias até o jogo do Vasco no outro domingo, mas sexta-feira que vem nós estamos aqui com nossa VCast no dia 26 de agosto. A gente vai sempre quando você vem, o papo é legal. Muito bom. Muito bom. Aliás, lembrança, a gente tem que... A gente falou isso aqui. Não, por isso que eu fui fazer o pipi. Não, mas peraí. Porque eu sabia que o papo ia... Como a Bel falou de você na final, eu tenho que falar que o único cara que defendeu o Zé Ricardo aqui... Verdade. Lembra? Eu ia falar isso aqui. Você veio numa live aqui, tomou porrada rosa. Todo mundo falando que eu era corporativista. O Zé Ricardo saiu. Todo mundo querendo que mandasse o Zé Ricardo embora. E faz falta. O único na época. E fez falta. Saiu depois de 10 jogos, o time invicto. A gordura que o Vasco tem hoje deve-se a ele, pelo trabalho que ele fez. Parabéns. É isso aí. Não tem nada de comparativismo. Se tiver que falar bem, fala. Lógico, Se tiver que criticar, vai criticar. É claro que pela ética, não, mas eu acho que tem que se enxergar. E a gente tem que respeitar quem tá lá dentro, cara. Às vezes também eu critico um pouco a gente, mídia. A gente também do lado de fora, é claro que com experiência... A gente também tem um pouco de conhecimento, digamos, empírico do negócio. Agora, o conhecimento prático precisa respeitar um pouco. É por isso que quando eu tenho dúvida, médico, eu ligo para o médico. Pô, o jogador sofreu uma lesão, eu ligo. Advogado, eu não sou advogado, não sou médico, não sou treinador. Você tem que entender um pouco do convívio. Quando esse cara me liga para falar alguma coisa, quando o Juninho, enfim, outros caras a gente conversa... Eu absorvo aquilo, eu fico pensando assim, pô, às vezes, quantas vezes a gente não conversa depois do jogo, esse cara manda mensagem, você estava muito nervoso hoje. Mas isso faz parte, cara, isso é um aprendizado. Geralmente, né? Geralmente muito nervoso. Júnior, um beijo, fica bem. Obrigado. Seus filhos também? Tudo joinha? Então tá bom. Um beijo. Bom, semana que vem a gente está por aqui no nosso AVCast, estamos aqui nos estúdios da WRV, na Barra da Tijuca, aqui no Islands Office. Fala aí, Islands Office. Não. Não. Eu falar em japonês. Grande abraço. Tchau, tchau.